seja muito bem-vindo ao programa Minha Saúde. Eu sou a Nádia Rodrigues e vou te acompanhar em mais um episódio do nosso programa semanal da Unimed Teresina sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Na TV Cidade Verde, toda quarta-feira, aqui no Jornal do Piauí, você acompanha a nossa conversa, que também está disponível no Instagram, @Unimed Teresina, e no canal do YouTube da Unimed, que é Unimed Teresina Oficial. Se você quiser contribuir com Minha Saúde, você pode enviar sua pergunta, suas sugestões, elogios também para o nosso e-mail, que é o comunicação, sem o cedilho e sem o tio, @unimedteresina.com.br. Bora lá para mais um Minha Saúde. Hoje o nosso tema é a escoliose, que é caracterizada pelo desvio lateral da coluna, formando uma curvatura anormal, geralmente em formato de S ou de C. Quando em estágios mais avançados, o tratamento mais indicado é a cirurgia. E no Minha Saúde de hoje nós vamos entender melhor sobre a escoliose com o médico Frederico Leite, ortopedista, cooperado Unimed Teresina. Doutor Frederico, seja bem-vindo ao Minha Saúde. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para a gente orientar e conscientizar a população sobre a questão da escoliose. A escoliose, gente, muitas vezes já é verificada na infância, não é isso, doutor Frederico? Isso mesmo. A escoliose pode acontecer em qualquer fase da vida, desde a infância até adultos e idosos. O mais comum é que ela ocorra no período da adolescência, durante o estirão de crescimento. Então, a grande maioria dos casos vai se desenvolver durante o período juvenil e adolescente. E aí, o pai ou a mãe, a pessoa que observa ali o crescimento do seu filho, ele já consegue perceber, ou o incômodo gerado por esse desvio já é percebido pelo próprio paciente? É importante sempre essas informações para que haja uma triagem realmente dentro da própria família, dentro do ambiente escolar, que muitas vezes isso vai ser observado antes da consulta médica. Então há assimetrias nos ombros, na cintura, nas escápulas, que é ocasionado devido ao desvio lateral e principalmente rotação das vértebras. E isso gera alterações no tronco da criança e do adolescente, que podem ser perceptíveis pelos seus familiares e, a partir disso, ser levado para uma avaliação médica adequada. Existe algo que provoca a escoliose, porque algumas pessoas têm e outras não têm, doutor Frederico? Existem algumas causas realmente já identificadas de escoliose. Até 20% dos pacientes têm causas identificáveis secundárias a outras doenças, que podem ser desde o nascimento, com malformações vertebrais, que a gente chama escoliose congênita, e também podem ser secundárias a outras doenças, como doenças neuromusculares, outras síndromes que provocam alterações no colágeno, que podem também ocasionar escoliose. Isso engloba cerca de 20% dos pacientes. 80% se enquadra, portanto, em causas não totalmente esclarecidas, que a gente chama isso na medicina de idiopática. 80% das escolioses são idiopáticas. Os principais estudos mostram que essa escoliose idiopática tem realmente uma questão genética envolvida. E isso ocasiona essa deformidade na coluna, mais frequente durante o período de estirão do crescimento. Quando chega ali no período do estirão do crescimento, o adolescente, a adolescente, ele costuma ter uma queixa que pode ser recorrente, de dor, de incômodo, que possa chamar a atenção dos pais? O mais comum não é a dor. Escoliose, em sua maioria, não dói. Então, o mais comum é a deformidade estética mesmo. Os pais notam que há alterações na postura da criança e, em casos realmente mais moderados a avançados, a própria criança nota alterações na sua postura. A gente vem com aqueles alertas, né? Por exemplo, a mochila que está muito pesada, ela piora a escoliose? A mochila, não há nenhuma evidência de que seja causa de escoliose verdadeira. Essa que eu mencionei, que é decorrente de inclinação lateral e rotação das vértebras. Então, a mochila não causa a escoliose. No entanto, isso não faz com que seja importante os cuidados, sim, com a mochila e o material escolar. É importante para evitar vícios posturais, sobrecargas na coluna e sobrecargas articulares, que podem levar, sim, a alterações de postura e dor. Uma vez diagnosticada a escoliose, que opções de tratamento são oferecidas hoje? A partir do diagnóstico, a gente tem que identificar o grau dessa escoliose e também o potencial de crescimento desse paciente. Esses são os dois pilares para a gente definir o melhor tratamento. Os pacientes com escolioses leves podem ser tratados muitas vezes com exercícios fisioterapêuticos para melhorar a sua postura e limitar a possibilidade de progressão da escoliose. Pacientes com escoliose já em nível moderado e que ainda têm
imaturidade do esqueleto, ou seja, tem potencial de crescimento, esses pacientes podem, além dos exercícios fisioterapêuticos, se utilizar de órteses, que são os coletes ortopédicos, para também o controle da escoliose e limitar a progressão. Casos já avançados, especificamente acima de 50 graus, podem progredir mesmo no paciente que tem a maturidade esquelética. Portanto, são casos em que é recomendada a correção cirúrgica, porque essa progressão lá na frente, quando se torna muito acentuado, pode realmente ocasionar outros problemas além da deformidade no tronco. Problemas até em órgãos internos, cardiorrespiratórios e escolioses mais avançadas. Então, nos casos em que sabidamente há muito potencial de progressão e o grau já é muito avançado, se indica a correção cirúrgica. A gente vai já falar mais sobre a cirurgia, mas eu fiquei um pouco curiosa sobre ainda a questão dos coletes ortopédicos, porque muitas vezes, há algum tempo, a gente via a utilização daqueles coletes por fora da roupa, que iam até o pescoço. Esses coletes continuam sendo uma opção, doutor? Eles ainda existem, mas como tudo na medicina, as coisas vão evoluindo. Hoje a gente já tem coletes mais modernos, coletes mais atuais, feitos sob medida, sob escaneamento do corpo, que a gente chama órtese 3D. Essas órteses promovem um potencial de correção e de limitação de progressão da curva maior, porque elas também atuam na rotação vertebral, diferente daquele colete mais antigo que não atua nessa questão da rotação. Esses pacientes também aderem mais ao tratamento com as órteses 3D, por serem mais leves, mais estéticas, ocasionarem menos estigmas. Muitas vezes você nem percebe o uso, colocando uma roupa por cima, como você notou que não vê mais tanto colete, mas ainda existe esse tratamento. Você não está percebendo porque o colete é mais discreto e, portanto, menos perceptível para a população. Porque as pessoas, acho que muitas crianças até chegavam a sofrer algum tipo de bullying, né? Sem dúvida. Isso gera um aspecto assim, emocional também, quando o adolescente está naquela fase toda de hormônios, aí utiliza aquele colete por fora da roupa, aí imagino que essa circunstância ao redor é muito Sem dúvida. importante. Aquela órtese clássica, chama órtese de Milwaukee, foi usada durante muito tempo realmente como o principal colete ortopédico para a escoliose, mas esse paradigma tem mudado. Hoje a gente tem utilizado órteses realmente que geram uma aderência maior ao tratamento, facilita o uso, é mais estético, portanto o paciente acaba aderindo melhor e tendo, portanto, um resultado melhor. Doutor Frederico, é muito importante falar sobre a evolução no tratamento cirúrgico para a escoliose, porque a gente percebe casos de pessoas que têm um S muito acentuado, um C muito acentuado nesse desvio da coluna. E a cirurgia muitas vezes consegue corrigir e alinhar de uma forma impressionante. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa evolução. Sim, a cirurgia realmente evoluiu, como em tudo na medicina, e hoje ela, além de promover uma recuperação mais precoce, ela promove um poder de correção maior da escoliose. Os materiais e implantes utilizados hoje permitem essa correção maior do que os materiais de primeira geração e também nos promove uma técnica mais segura. A cirurgia hoje é feita com auxílio de neuromonitorização, então os nervos e a medula espinhal são durante todo o procedimento monitorizados para diminuir a possibilidade de qualquer déficit durante o procedimento. Então, isso aumenta a segurança do procedimento e a segurança neurológica desse paciente. E com relação à correção, as técnicas, além dos implantes, evoluíram com o advento de osteotomias, que são técnicas cirúrgicas que permitem a flexibilização de curvas mais rígidas para que a gente consiga uma correção maior da escoliose. O paciente muitas vezes, ou a mãe, ou o pai, fica com um pouco de receio, vai fazer uma cirurgia na coluna. Então, é muito importante explicar que como o senhor disse, a medicina tudo evolui, essas técnicas também evoluíram, né? E esse suporte que é dado para os cirurgiões no momento da cirurgia. Sim. Além de promover uma correção maior, a recuperação também se torna mais rápida porque esses implantes já permitem que o paciente faça uma reabilitação precoce. Ele não precisa ficar em repouso absoluto no pós-operatório, ele não precisa utilizar colete ortopédico no pós-operatório. Então, essa evolução também da reabilitação mais precoce
permite uma recuperação mais rápida e um melhor resultado. O senhor falava sobre a progressão da escoliose. Pessoas adultas que viveram a vida muitas vezes com aquele desvio, mas não sabiam muito bem o que fazer, podem também optar pela cirurgia, no caso recomendado pelo médico? Eventualmente sim. A escoliose realmente, quando inveterada, ou seja, quando não diagnosticada no tempo correto, quando progride, mesmo na idade adulta, para valores angulares muito altos, pode ser corrigida cirurgicamente, mesmo no paciente adulto. Claro que tudo isso tem que ser avaliado a questão do risco-benefício, de outras comorbidades que esse paciente tem associada, da possibilidade dele fazer uma cirurgia desse porte naquela fase da vida. Mas é possível sim. Existem também pacientes que não tinham escoliose na infância e na adolescência e desenvolvem escoliose na faixa etária adulta. A gente chama isso de escoliose de novo, que é decorrente justamente de alterações degenerativas na coluna vertebral. Então isso é um capítulo à parte também, que tem cada vez mais evoluído, e também a possibilidade de tratamento tanto conservador quanto cirúrgico desse problema. E o caso inverso existe? O paciente que na adolescência tinha escoliose e depois deixou de ter? Não, infelizmente. A escoliose, ela, uma vez instalada, a gente precisa, inclusive, promover um tratamento mais precoce possível para que ela não progrida e não se desenvolva mais. Mas ela não vai regredir completamente, principalmente as curvas estruturadas. Doutor Frederico, a escoliose, o desvio na coluna, ele pode repercutir, por exemplo, em membros inferiores, pode repercutir numa pisada errada, no joelho, em alguma articulação importante? Pode. Principalmente curvas mais acentuadas, que geram desequilíbrios no alinhamento da coluna, tanto no plano que a gente vê frontal, quanto no plano lateral. E esses desequilíbrios podem sim gerar alterações e sobrecargas articulares também em membros inferiores. E quais são os mais comuns? Principalmente relacionados à dismetria de membros inferiores por obliquidade da pelve, decorrente de um desvio mais acentuado em escolioses na coluna lombar. Isso pode gerar alterações na pisada com sobrecargas de joelho, dores nos quadris. Então, são problemas secundários, realmente, a escoliose mais avançados. O paciente vai tentando compensar o desvio da coluna de alguma forma e acaba prejudicando as outras articulações. Perfeito. A gente vai dar uma pausa na conversa com o Dr. Frederico, porque eu quero dar um recadinho para você. Você vai descobrir um mundo de benefícios com o Clube de Vantagens da Unimed Teresina. Clientes têm acesso a descontos exclusivos em uma ampla rede de parceiros, cinemas, farmácias, serviços de beleza e muitos outros. Então não perca tempo, aproveite todas as vantagens que só a Unimed Teresina pode oferecer para você. Junte-se ao plano de saúde e transforme a sua experiência de cuidado. Acesse também o site unimedteresina.com.br e saiba mais. Clube de Vantagens e Unimed Teresina, benefícios que fazem a diferença na sua vida. Aqui tem benefício, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed Teresina. Meu nome é Antônio Barros, eu sou médico da equipe do NAIS, Núcleo de Atenção Integral à Saúde da Unimed Teresina. E pergunto para você, você está se cuidando? Sabe da importância da medicina preventiva na sua vida? Saúde é o maior patrimônio que temos. E a comunidade científica, ela nos diz que 10% da condição global de saúde de uma pessoa ela é determinada pela condição genética hereditária e 90% pelos hábitos de vida. Que hábitos são esses? Respirar um ar puro e saudável, beber as quantidades de água necessárias, uma exposição adequada à luz do sol, uma prática regular de atividade física, uma boa noite de sono e repouso, alimentação saudável e viver em paz. Esses são os principais determinantes de saúde. E cabe a nós, profissionais e a equipe de saúde, estimular as pessoas para que elas tenham disciplina e motivação necessária para implementar esses hábitos no seu dia a dia. A Abel quer saber se a pessoa com escoliose, doutor, pode viver normalmente. Pode. Escoliose leve a moderada, quando o paciente atinge a sua maturidade esquelética e não já há mais risco de progressão, vida normal, com atividade física normal, profissionalmente, todas as atividades normais. A Bianca pergunta, doutor Frederico, se escoliose na fase adulta é mais grave. Não necessariamente. No adulto tem a peculiaridade de que vai acontecendo ao longo do tempo algumas alterações degenerativas. Então, a escoliose pode realmente gerar dor com mais frequência nesse paciente. E a Sara pergunta se existem tipos diferentes de escoliose. Existem. Desde escoliose decorrentes de problemas ao nascimento, congênitos, malformações vertebrais, podem ser secundárias a outras doenças, mas a grande maioria realmente
é a escoliose idiopática, aquela que tem um fundo genético, mas que a sua etiologia, a sua causa não é totalmente esclarecida na literatura. O Anderson pergunta como identificar a escoliose. Se identifica através do exame clínico. O paciente apresenta vários sinais de escoliose, por exemplo, assimetria na altura dos ombros e das escápulas, da pá, popularmente, assimetria na cintura e assimetrias no tórax. Esses pacientes devem ser encaminhados para uma avaliação médica para que possa ser confirmado e realizado o exame complementar radiográfico que confirma realmente a presença da escoliose. O Cristiano pergunta sobre a questão estética, se o uso de palmilhas pode ajudar a melhorar a escoliose. Em casos em que o paciente tem associado dismetrias dos membros inferiores, as palmilhas, a depender dessa dismetria, pode sim ajudar no equilíbrio da bacia e melhora do equilíbrio global do paciente no tratamento da escoliose. Doutor, a atividade física, ela é recomendada? Depende? Ela pode prejudicar a escoliose? Não prejudica. A atividade física é recomendada sim. Qual atividade física seria ideal? Aquela que o paciente gosta de praticar e tem aderência. O importante é que ele tenha um exercício físico regular. Lembrando que natação, balé, pilates, musculação, todos esses exercícios são bem-vindos no paciente que tem escoliose também. Não são tratamentos específicos para o problema, mas ajudam na saúde de uma maneira geral. Também não vão piorar, né? Não vai piorar a escoliose. É isso, gente. Foi um bate-papo muito interessante, muito bacana sobre escoliose, agora nesse junho, que é o Junho Verde, que é o mês de conscientização, né, doutor Frederico, sobre a escoliose. Importante tratar sobre esse tema para que as pessoas entendam e que também as autoridades ajudem, né, esses pacientes. Perfeito. O Junho Verde é um mês de alusão à conscientização da escoliose. A gente tem que lembrar que, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, até 4% das pessoas podem ter escoliose. Portanto, é uma população que necessita de informação e de políticas públicas também para que possam ter acesso a um tratamento adequado. Doutor Frederico Leite, muito obrigada pela entrevista, a participação aqui no Minha Saúde. Por nada, eu que agradeço a oportunidade. Estou sempre à disposição. Obrigada pela audiência, vocês que nos acompanham aqui no nosso canal no YouTube. E o próximo episódio, com certeza, também vai ser muito importante. Esse episódio sobre escoliose, você curte, compartilha, porque é um conteúdo muito importante para muita gente precisar entender e saber mais sobre a doença, tá bom? A gente se encontra no próximo episódio aqui no nosso canal no YouTube com mais um tema bacana para você. Até lá. Tchau.